Olá, hoje é quinta-feira, 1 de fevereiro, 1º de fevereiro de 2024. E eu venho aqui falar da posse do Lewandowski, da confissão que o Lula fez lá. Me espere que você vai saber qual foi, né? Tem também uma declaração do próprio Lewandowski no discurso dele que é meio comprometedora, né? E tem a cobertura que a Folha de São Paulo fez, nos 50 anos do maior incêndio da história das edificações na maior cidade da América do Sul, São Paulo. Eu quero agradecer muito a você que me acompanha de perto, vendo todos os meus vídeos e me prestigiando. Eu que sou parcial, porque estou do seu lado, do lado do povo, de quem paga imposto, do meu lado, contra a bandidagem em geral, né? Seja a oficial, seja a clandestina. Os políticos, os milicos, os funcionários públicos abonados, os líderes sindicais, etc. Aqueles que vivem a tripa forra à custa dos impostos escorchantes cobrados de nós. Quero agradecer a você que, sabendo disso, me acompanha, me dando uma força, que é quem me garante aqui, neste lugar, ao seu lado. Bom, vamos começar, né? Lula confessou que na justiça Dino o ajudou muito na política. Quer dizer que o ministro da Justiça e da Segurança Pública não está lá para servir ao público, mas para servir ao primeiro magistrado da República, aquele que divide o poder republicano com o Arthur Lira, o rei do orçamento secreto. Na posse de Carlos Lewandowski no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, aposentado no Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. Confesso para vocês que eu tinha muita preocupação de tirar o Flávio Dino do Ministério da Justiça por causa da colaboração política que ele tinha com o governo, com os partidos políticos, com o Senado e com a Câmara. Vejam bem, ele esqueceu o povo. O Flávio Dino não serviu ao povo, conforme o chefe que o nomeou, e depois o deslocou para o Supremo Tribunal. Não serviu à sociedade, não nos serviu. Por isso que eu sou contra, né, essa turma, né? Não diga, chefe, essa confissão não te compromete? Agora, ao assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pontificou. E agora você vai me permitir ler de novo. É escusado dizer que o combate à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar o verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Ô ministro, quem é que inventou esse apartheid social? O governo do PT, da esquerda, não foi eleito exatamente para acabar com o apartheid? Não foi, né? Pelo visto, não foi, né? Agora, o conselheiro Acácio, personagem de Queiroz, símbolo imortal e mundial do óbvio, deve ter ficado satisfeito e muito orgulhoso com a confissão que podia ser dele. Agora, aquele meu diabinho, chatinho, que fica me cutucando nas noites de tempestade, que derrubam muitas vezes a luz de São Paulo, questiona. Quem garante que ele não continuará ajudando no Supremo, né? Quem garante que no Ministério da Justiça o Ricardo Lewandowski não vai continuar esquecendo o povo e trabalhando para os partidos políticos, os governos e sobretudo, com o conluio Lula-Lira, que desgoverna o país. Dentro desse conluio eu incluo, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União no governo Lula, que foi nomeado por Lula para o Supremo e que depois
proibiu o Lula de ir ao enterro do irmão num gesto de uma desumanidade da qual só ele seria capaz. Pois é, o ministro Dias Toffoli, que está no Supremo Tribunal Federal por obra e desgraça do Lula, decidiu suspender os pagamentos de acordo de leniência de 3 bilhões e 800 milhões, firmado pela antiga Odebrecht, atual Novo, mudou o nome, mas não mudou a função, o trabalho, com a Operação Lava Jato. O acordo foi homologado pelo então juiz federal da Lava Jato, Sérgio Moro, em maio de 2017, e o Sérgio Moro está sendo cotado para ser punido, perdendo o cargo de senador, que ele conquistou. Eu não tenho dúvidas dos erros que o Sérgio Moro praticou. Agora, ele foi eleito pelo povo com muitos votos lá no Paraná. Mas o Lula não liga para eleitor, né? Ele deixou isso claro na confissão dele, né? Meus amigos, hoje, 1º de fevereiro de 2024, é o ano dos 50 anos do terceiro maior incêndio do Brasil, o maior de São Paulo, no edifício Joelma, em 1974. E eu tive a honra de participar, de concorrer com a memória utilizada pelo jornalista Nayeb Haddad, da Folha, relembrando a chegada pioneira de Nereu Leme à frente do edifício, quando começaram as pessoas a pular para fugir do fogo. Nereu falou de sua emoção ao despencar o primeiro corpo a seus pés, e isso está sendo reproduzido num texto magnífico do Nayeb Haddad. Ele incluiu também, e aliás o Nereu trabalhava na reportagem geral da Folha, e foi naqueles carrinhos amarelos da Folha, os fusquinhos amarelos da Folha, foi com Ivani Migliaccio, que eu conheci muito bem, mas que trabalhava no Dix, que era a agência Folha da época, antes de todo mundo para o local. E quando chegou lá, o primeiro corpo que se jogou praticamente nos pés dele, e ele teve que servir água para acalmar, num bar próximo, para acalmar a Ivani. Na época conseguiu contato com o Nereu, que incluiu a definição que eu, na época, tinha 23 anos, e participei dessa cobertura na redação, fazendo a composição geral dos textos dos vários repórteres. Olha, meus amigos, para vocês terem uma ideia, 47 repórteres, fotógrafos, redatores, editores, etc., participaram dessa cobertura, e ela está sendo muito bem lembrada no excelente relato do Nayeb Haddad. Agora, na época eu tinha 23 anos, eu falei agora para o Haddad sobre a necessidade de controlar a emoção para não se deixar influir pelo nervosismo na cobertura jornalística, porque o leitor, o assinante, o telespectador, o radioespectador, o ouvinte, merece o melhor e o mais frio relato, principalmente de uma tragédia dessa. O jornalista não pode se deixar influir pelo nervosismo. É impossível, né? Mas tem que se controlar o máximo que for possível. Eu me lembro que na equipe da qual o Nayeb citou alguns, tinha lá o Paulo Marcum, o Flávio Adalto, que escreveu até para mim aqui lembrando isso, o Adilson Laranjeira, uma das fontes do Nayeb, que foi pauteiro nessa época, e sob a chefia geral de J.B. Lemos e Rui Lopes. J.B. Lemos era o chefe de reportagem e Rui Lopes, o editor-chefe do jornal. No relato, o Nayeb Haddad repetiu o que Nereu contou. Eu até vou colocar entre aspas, mas quem quiser acesso à íntegra do excelente relato de Haddad vai ter que ser assinante da Folha, senão não consegue acessar, como se diz nessa época tecnológica, o texto, o relato de Haddad. Ele reproduziu a seguinte frase do Nereu: fiquei arrasado ao ver gente pulando do prédio. Arrasado é uma palavra exata de jornalista. Saudade do Nereu, hein? O Haddad também incluiu uma frase minha sobre essa necessária frieza para mais completa cobertura e para mais fidedigna.
para compartilhar o conteúdo, eu vou reproduzir no texto aqui de explicação deste vídeo o link para você acessar o que está escrito, né? Se o fizer, o assinante de hoje sentirá o impacto da manchete do dia seguinte. De novo e muito pior. Uma manchete histórica, uma manchete de grande criatividade e ao mesmo tempo de muito realismo, e se refere a outro incêndio de grandes proporções que eu estava de férias, mas acompanhei a uma distância razoável do apartamento onde eu morava, no Andraus, que era um edifício que ficava na Praça da República e ficava na Avenida São João, perto da Praça da República, e eu morava perto do Lago do Arocha, então perto desse edifício, e vi o edifício queimando. Bom, meus amigos, vamos falar de uma coisa boa, né? Coisa boa é a audiência de Renascer, nova novela da Globo, continua surpreendendo a Vênus Platinada. Os capítulos de segunda-feira 29 e terça 30 da novela escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa, que é o criador original da Renascer, cravaram respectivamente 27,9 e 27,3 pontos na audiência. As duas boas notícias da emissora. A fidelização do público aconteceu antes do esperado. O tradicional período de desmame entre duas novelas de sucesso foi internalizado pelo público, segundo o texto que eu li na internet. Os órfãos de Terra e Paixão mantiveram a TV ligada na emissora e o Bom Ibope de Renascer é nacional. No Rio de Janeiro, mesmo em dias de jogo do Flamengo, foi o caso, por exemplo, o Flamengo jogou nesta quarta-feira e o jogo foi transmitido tanto pela Globo Esporte, mas principalmente no canal normal pela Band Esportes. Os índices ultrapassaram a casa dos 30 pontos. Em Brasília, o folhetim supera até o Jornal Nacional, campeão de público na capital. Em São Paulo, um ponto de audiência corresponde a mais de 190 mil espectadores por minuto. Ontem, 31 de janeiro, meu amigo, meu mestre, meu professor, o cineasta Vladimir Carvalho, completou 89 anos e eu quero ser convidado para a festa de mais 89, hein? 31 de janeiro de 1935, ele nasceu em Itabaiana, terra do seu irmão Walter Carvalho, também cineasta, autor, por exemplo, de Budapeste, um filme adaptado do romance de Chico Buarque, e grande diretor de fotografia dos melhores seriados da televisão. E também é a terra do gênio da música popular, Sivuca. Eu acompanho o Vladimir desde os anos 60, quando eu vi Romeiros da Guia, um documentário dele feito em parceria com o João Ramiro Melo, depois da dissidência que eles amaram com o Lindoarte Noronha, que dirigiu Aruanda, citado no panorama do cinema brasileiro de Glauber Rocha. Agora, também O Homem de Areia, sobre meu amigo Zé Américo de Almeida, a respeito de cuja obra A Paraíba e Seus Problemas eu estou escrevendo na Fortuna Crítica, da publicação centenária empreendida pelo Senado Federal. O Homem de Areia, Zé Américo, né? Tem também Conterrâneos Velhos de Guerra e A Bulandeira. A Bulandeira é um clássico do cinema curto, né? Média-metragem, e que foi usado por Valtinho Moreira Salles como um aperitivo para seu filme de grande sucesso. Então foi muito visto nas salas de cinema no Brasil, o filme dele sobre o romance de Ismail Cadaré, até Abril Despedaçado, né? O Vladimir, um dos 5 melhores filmes que eu vi na vida é o documentário O País de São Saruê, sobre a região onde eu nasci, o sertão do Rio do Peixe, lá na Paraíba. Com um poema de Jomar Moraes Souto, lido por Paulinho Pontes, irmão do Ipojuca Pontes, e um filme do qual eu participei do grande movimento nacional que o liberou da censura que o proibia, né? O Vladimir foi também assistente
de direção de Eduardo Coutinho no filme Cabra Marcado para Morrer, sob a morte do líder das Ligas Camponesas do Brejo Paraibano, João Pedro Teixeira. No engenho Galileia, o Vladimir ficou na clandestinidade, na época da ditadura, trabalhou na filmagem de Opinião Pública de Arnaldo Jabbour, e quando houve a abertura, que o filme do Eduardo Coutinho foi liberado, o Brasil pôde assistir um clássico do cinema. Começou seu curso universitário em João Pessoa, na Paraíba, mas transferiu-se para Salvador para conviver na pensão Dona Lúcia, mãe de Glauber Rocha, com o diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um grande amigo e professor dele, né? O Vladimir foi ao encontro dos grandes núcleos do Centro Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes na época da ditadura, frequentando a Universidade Federal da Bahia, conheceu Glauber Rocha e integrou o chamado Movimento do Cinema Novo, sendo parte da vertente documentarista do movimento, ao mesmo tempo sendo influenciado e influenciando também com seu estilo de uma cinegrafia documentária inovadora. Estou chegando um dia atrasado, então eu vou te dizer o seguinte, Vladimir: estou aqui comemorando o primeiro dia do seu 90º aniversário a ser completado em 31 de janeiro de 2025. Vladimir mora em Brasília hoje e merece o maior dos aplausos e um beijo. É isso aí. Direto ao assunto, em pé.